Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maíra, da Academia Dulcis Domus. Sou professora de matemática, e estou aqui para falar com vocês hoje um pouquinho sobre o material novo de matemática da academia para esse ano de 2023, que é o material do Right Start Math. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas a academia ela se inspira, ela se baseia no método da Charlotte Mason, né? Que é uma das vias aí para a educação clássica, né? E o Charlotte Mason Institute, ele indica para, principalmente para os primeiros anos, né, da educação das crianças, esse material é o único material que eles indicam, inclusive, né? Então a gente está muito feliz em trazer para o Brasil pela primeira vez traduções em português, né, desse material para podermos aplicar com os nossos alunos, né? Estamos muito felizes com essa conquista e animados aí, né? Então, muita coisa ainda é novidade para a gente, para nossa equipe. Mas eu vou apresentar um pouquinho para vocês, né, o que que a gente já sabe, né, e o que que vocês podem é, entender melhor, né, para aproveitar melhor o material também e para tirar as dúvidas, né, porque muita gente está com dúvida em relação ao material. Tem livro, não tem livro? Como que funciona, né? Então, bom, ó, para mostrar para vocês, esse aqui é o material do primeiro ano, o Level B. Esse aqui é o livro, é o Lesson Book, né? Ele é o livro do professor, né? Esse material ele é muito utilizado por famílias homeschoolers. Então, o que acontece? Esse aqui seria o livro da mãe, do pai, né? O livro do tutor, da pessoa que ensina. Então, esse é o livro dos professores. Ele é bem grosso e tal, esse aqui do ano todo, né? E como que funciona? Bom, ele tem aqui no começo várias informações a respeito do método e tal. Tem aqui o sumário, as lessons. Então, cada lesson é para um dia, né? Tem esse livro aqui específico tem 140, né? E esse livro aqui tá em inglês, né? Esse livro é o livro do professor, enfim. E o que acontece, né? Então tem cada lesson tem uma página para ela, né? Ou várias páginas. Vou mostrar uma aqui para vocês que eu tava olhando que eu achei legal. Aqui. Então, por exemplo, como que funciona, professor? Esse livro os alunos não vão ter, só os professores, né? Então aqui tem os objetivos da aula, né? Então essa aula aqui era para fazer adição com números de 4 dígitos, né? Então aqui está o objetivo e aqui está o material que é usado. Então o ábaco e essa worksheet. O que seria a worksheet? Essa aqui, né, a gente aqui vai traduzir como atividade, ou caderno de atividade. Então vai ser um outro material que os alunos terão. Eu tenho aqui ele encadernado em inglês, né? Esse aqui é o livro das worksheets. A gente tem ele em inglês, se vocês quiserem, a gente pode já compartilhar com vocês o arquivo completo. Eu vejo que ele é bem mais fino do que o Lesson Book, né? E tô mostrando só um lado aí, né? Então, aqui, o que que é? São as atividades que o aluno vai fazer, né? Então, deixa eu ver aqui qual que é. Esse é a worksheet 26, né? Então, aí eu vou aqui no livro das worksheets, no nosso caderno de atividades, né? E tá aqui, isso aqui que é o material do aluno, né? Então ele coloca o nome, a data, né? Tá aqui. Pra gente vai aparecer aqui atividade 26. E aí a ideia é que vocês vão guardando todas as atividades que a gente vai fazendo, transformando num caderno, né? Então a capa dele vai ser o caderno de atividades. E vocês podem ir colocando numa pasta catálogo ou num fichário, como for melhor para vocês, né? Fica essa dica. Encadernar, se vocês quiserem o material em português, aí é só mais para o final do ano, porque a gente vai receber as traduções semana a semana, né? O pessoal lá do Right Star mesmo que está traduzindo. E então a gente não tem esse material traduzido todo do ano inteiro, né? A gente está recebendo aos poucos. Então a gente pede paciência se tiver algum errinho de tradução, alguma coisa, isso a gente aceita até que vocês nos avisem que a gente vai passar para eles para corrigirem. É possível que aconteça. Então, e aqui no Lesson Book tem tudo que o professor tem que fazer, né? Que aqui seria, ou a família faria, né? No caso de homeschooling, né? Então, eles têm tudo explicado
Olha aqui o uso do ábaco, que essa era uma outra coisa que eu queria comentar, né? O Right Start usa um ábaco específico deles, né? Que é esse ábaco aqui, que tem, né? São 10 linhas, cada uma com 10 bolinhas, né? E tem essa divisão, né? Então, que as bolinhas são 5 de cada cor, né? E as linhas, elas também, a partir da quinta, né, troca a cor inicial, né? Isso é importante que seja dessa forma para usar o método do Right Start. Então, essa aqui é uma aula em que vai usar o ábaco para fazer a adição, né? Então, bom, então eu queria mostrar para vocês isso, né? E aqui nessa página, na outra página continua. Estou mostrando assim detalhadamente, entre aspas, porque eu queria que vocês entendessem como que funciona e por que vocês não têm o livro. Isso aqui, na verdade, é o que o professor vai falar e vai apresentar, né? Então, muitas vezes, né, essas imagens aqui são imagens do ábaco, são coisas que o professor vai fazer com o aluno, cada aluno no seu ábaco, o professor no seu ábaco, né? E levando lá para a página do caderno de atividades para formalizar, né, a conta e tudo mais, a parte matemática. Também é legal que os alunos, a gente pediu inclusive na lista, né, que os alunos tenham um caderno de matemática, a gente pediu o quadriculado, que é mais adequado para trabalhar com as continhas e tal. Para os primeiros anos, a gente pediu com quadriculado de 2 centímetros. Na verdade, o Right Start que indica isso, né? Um caderno quadriculado de 2 centímetros e a partir do terceiro de 1 centímetro, né? Então, esse caderno é bom que seja ou um caderno mesmo, ou as folhas que a gente sugeriu para impressão, né? Que a gente mandou para impressão, quem não achasse o caderno, que seja encadernado, né? Para que fique mesmo na ordem, que o aluno não perca as folhas. Bem, então esse é o material. E mais uma coisa do material que é muito utilizada, né? São os jogos, né? Então vocês vão perceber que, já perceberam provavelmente, né? Quem já começou as aulas aí, que os alunos vão ter muitos jogos, né? E isso não é só uma brincadeira. Tem muita matemática por trás e é legal que vocês podem jogar com as crianças em casa, treinar isso com as crianças, a própria família, e trabalhando os conceitos que estão sendo trabalhados nas aulas de matemática, né? Então, olha, aqui eu tenho uma caixinha, que inclusive essa aqui é da Bárbara, né? A diretora da escola, do filho dela. Ela já usava esse material antes da academia funcionar, antes de existir a academia, ela já usava esse material com o Bernardo. Enfim. Então aqui, ó, inclusive aqui tem outras coisas, tem as cartinhas de valor posicional, né? Então, olha como ficou legal a organização dela, né? Então ela comprou essa caixa aqui, colocou as cartinhas para poder, né, o aluno até, né, essa ordem é importante, né, para que o aluno possa saber onde está o material dele, utilizar, né? Então, ó, esses materiais aqui que eu tô mostrando aqui dos ábacos e dessas cartinhas foram enviadas para as famílias para impressão, então vocês têm acesso a esse material. E aqui a gente tem outros jogos, né, baralhos, né? Então esse aqui, por exemplo, é o Basic Card, né? É o baralho básico, que até nós demos a dica para as famílias que, se quisesse, poderia comprar o baralho de Uno ou um baralho comum, ao invés de imprimir em folha mesmo, né? O arquivo que a gente enviou. Mas temos outros baralhos que daí não vai ter a venda, assim. O baralho de Uno não vai substituir, né? Que são baralhos de frações, baralhos tem de multiplicação também, enfim, tem outros mais específicos. Que aí a gente enviou para impressão e a sugestão é que imprima ou em folhas de alta gramatura ou imprimir em plastificar, que seja mais durável, né, no manipular, assim, pela criança, não se estrague o material, né, e possam não precisar imprimir de novo, né. Bem, então, sobre o material seria isso, né, o básico, assim, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me enviar. Todas as páginas dos cursos de matemática, na parte de contatos importantes, vocês têm o meu número. Lá vocês podem me enviar mensagem, que eu ajudo vocês no que for preciso. Claro, o professor também está aí, né, para isso, né? Então, estamos à disposição de vocês,
né, no que precisarem, no que tiverem dúvidas a respeito do material, né? Fiquem atentos também à lista de materiais, né? Aqueles materiais, eles são pedidos porque a gente usa muito manipulativo durante as aulas, né? E isso é muito importante, principalmente nos primeiros anos, né? Até que formalize, né? Passe para a parte abstrata, né? Passar pelos manipulativos faz muita diferença, né? Então, por isso que a gente pede. Muitas vezes a gente vai ter aplicativos que substituem, né? Principalmente para os mais velhos, mas se puderem ter físico, né? É mais interessante, né? Para os pequenos, principalmente, poder tocar, eles se interessam mais, né? Pelas aulas quando eles têm que mexer em alguma coisa, né? Então, a gente pede com carinho aí que vocês, né, deem atenção para a lista de materiais e também se tiverem alguma dúvida a respeito do que está lá sendo pedido, né, que entrem em contato para a gente poder auxiliar. Reforçar, então, a questão dos jogos. Joguem com os seus filhos, né? A gente tem um manual dos jogos que os professores receberam em inglês. Então, a gente ainda não tem a versão em português dos jogos, mas a gente quer organizar ao longo do ano, né, as regras dos joguinhos que são usados com cada ano com cada turminha, né, para compartilhar com vocês poderem jogar com as crianças, porque isso é uma coisa muito rica, né, que vai desenvolver muito o raciocínio lógico, os cálculos matemáticos e ainda tem um tempinho em família, né, um tempo de qualidade em família. Certo, gente? Então é isso. Obrigada pela atenção de vocês e fico à disposição. Um bom ano a todos.